Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao FluTube. A história que eu vou contar aqui hoje parece uma lenda, mas ela não é, tá? É uma história verdadeira. Desde pequeno, eu ouvi muito falar, os amigos e tal, que o Fluminense não tinha ídolo. O Fluminense não tem um ídolo na sua história, né? E, por exemplo, os vascaínos citavam Roberto Dinamite, né? Os flamenguistas citavam Zico, os botafoguenses citavam Garrincha. Eu penso que isso ocorre porque eles conseguiram eternizar, né, a imagem desses ídolos, desses clubes, coisa que o departamento de marketing do Fluminense não consegue fazer. Então, obviamente, que o Flamengo ainda tem Leônidas da Silva, né? O Botafogo tem Canhoteiro, Heleno, né? O Vasco tem outros também, mas eles sempre diziam isso para mim, desde criança: o Fluminense não tem ídolos, nunca teve ídolo na sua história. Se você citasse Rivelino, ele falava: não, Rivelino veio do Corinthians. O ídolo ele tem que ser formado nas divisões de base do clube e tem que ter sido um ídolo da torcida e tudo mais, ter feito algumas coisas pelo clube, né? Então, ter jogado sempre pelo clube, algumas coisas assim, né? Então, eu ficava meio sem saber, e depois de um tempo comecei a pesquisar. Eu sei que muito tricolor já passou por isso, né? Não sei, pode ter uns que tenha passado e outros não. Eu poderia citar aqui, por exemplo, Castilho, um dos maiores goleiros da história do Brasil, né? Sempre jogou pelo Fluminense e jogou 4 Copas do Mundo, foi campeão em 58, 62 também na seleção, 2 vezes campeão de Copa do Mundo, chegou uma vez a amputar um dedo para jogar um jogo pelo Fluminense contra um Fla-Flu e, obviamente, um grande ídolo da torcida. Poderia citar também Valdo, né? Valdo foi um grande jogador e tudo mais, e tem uma média de gols impressionante, o maior artilheiro da história do Fluminense. Depois foi para o Valência, mas isso aí não há problema, porque jogou muitos anos pelo Fluminense, sendo campeão de várias vezes, e tem uma média impressionante de gols, né? Ele, se eu não me engano, tem a terceira média do Brasil, atrás apenas de Pelé e Carlitos do Internacional. O mais impressionante é que Valdo tem um diferencial, ele nunca fez um gol de pênalti. Esse é o diferencial impressionante de Valdo. Mas, para mim escolher, se eu fosse escolher um ídolo para a história do Fluminense, eu acho que todo tricolor deveria conhecer essa história. Sei que tem muita gente que sabe, tem muita gente que não sabe, mas todo tricolor deveria conhecer a história de Preguinho, ok? Preguinho, eu escolhi essa figura lendária e icônica, porque realmente, eu creio que nenhum clube terá um ídolo como o Preguinho foi. Para mim voltar um pouco na história e vocês entenderem sobre Preguinho, vocês já ouviram falar no bairro Coelho Neto, no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio? Então, o bairro Coelho Neto é uma homenagem ao pai, ao Henrique Maximiliano Coelho Neto, o pai do Preguinho. Preguinho se chamava João Coelho Neto. E o Coelho Neto, o pai dele, que era um grande escritor, um grande jornalista, né, membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 2. Então, um cara muito respeitado, e Preguinho era filho dele. E justamente Preguinho, ele ia já ao estádio do Fluminense, já era sócio antes de nascer, né? Quando estava na barriga da mãe, ele já era sócio do Fluminense, porque o pai dele era um grande tricolor. E ele começou a frequentar lá nas Geiras muito cedo. Esse apelido veio, inclusive, porque ele, um dia que ele mergulhou na piscina, teriam dito que ele afundou como um prego ali na água. Então, daí vem o apelido Preguinho. E ele sempre acompanhando o futebol. O irmão dele, mais velho, era o Mano, jogava pelo Fluminense. Ele ia lá para o estádio observar o irmão dele jogar. Só que num jogo contra o São Cristóvão, o irmão dele acabou tendo uma lesão grave no abdômen, né? E como o Fluminense já tinha feito as substituições, ele teria que sair e ser levado para o hospital, mas ele não quis, ele quis continuar o jogo. E naquela época o profissionalismo não era muito grande, né? Ele conseguiu no jogo até o final. E ele teve uma hemorragia, depois que chegou em casa, teve uma hemorragia e faleceu o irmão dele, jogando pelo Fluminense, porque quis jogar, não quis deixar o Fluminense com -1. E a partir daí, ele vendo a raça do irmão dele, de Mano, né, porque ele morreu pelo Fluminense, praticamente, e ele começou a ser o maior atleta, para mim, o maior atleta da história do Brasil. O maior ídolo que um clube poderia ter, não tem outro jeito, seria Preguinho, ok? Eu vou dizer para vocês aqui, só para vocês saberem, tá? O que Preguinho fazia? Ele jogava futebol, natação, fazia natação, tudo, futebol, natação, remo, polo aquático, saltos ornamentais, atletismo, basquete, vôlei, hóquei sobre patins e tênis de mesa. Tudo pelo Fluminense, ok? Só tem um esporte aqui que não foi pelo Fluminense, depois eu vou voltar para explicar por que ele não jogou isso pelo Fluminense.
Então ele fazia todos esses esportes, somando 55 títulos e 387 medalhas pelo Fluminense. Ok? Algo realmente impressionante. Até hoje ele está entre os 10 maiores artilheiros da história do Fluminense, com 128 gols, em 8º lugar. Porém, há quem diga que ele tenha 153 gols, o que colocaria ele no 7º lugar, à frente de Russo. Outros afirmam que ele tem 184 gols, o que colocaria ele como o 2º artilheiro da história do Fluminense, junto com Orlando Pingo de Ouro, atrás de Valdo. Impressionante os números de Preguinho, né? Mas, ao certo, números oficiais que o Fluminense mesmo diz, são 128 gols, o que coloca ele na 8ª posição entre os 10 maiores artilheiros até hoje da história do Fluminense. Ele jogou do Fluminense de 1925 a 1939, sendo tricampeão carioca. Ok? Sua estreia no futebol profissional foi aos 18 anos, em 1925, após ter sido tricampeão carioca de natação na praia de Botafogo pelo Fluminense. Ele foi tricampeão carioca de natação pelo Fluminense aos 18 anos. Há quem diga que ele foi correndo, pegou um táxi, mas a história que mais é contada é que ele foi de bicicleta, da praia de Botafogo até as Laranjeiras, para estrear pelo Fluminense contra o São Cristóvão e ser campeão do torneio início. Okay? Isso aí mesmo que vocês estão ouvindo. Foi tricampeão carioca de natação lá em Botafogo, pegou a bicicleta, foi até as Laranjeiras, entrou em campo e foi campeão do torneio início do Campeonato Carioca contra o São Cristóvão em 1925, sua estreia no futebol. Ele jogou a vida inteira no Fluminense, fazendo todos esses esportes. Até hoje está entre os 10 maiores cestinhas da história do clube. Destaque no basquete, tá? Com 719 pontos no basquete. E também, gente, não para por aí. É muita história, é muita coisa. Sei que todo mundo fica impressionado, tá? Realmente é impressionante. Certa vez, e outra, não, peraí, que é muita história, eu preciso aqui organizar o raciocínio, é muita história do Preguinho. Vamos lá. Ele foi artilheiro pelo Fluminense em 2 oportunidades do Campeonato Carioca. Naquela época era o que tinha, né? Campeonato Carioca era algo que tinha, né? O Bangu era o grande clube, América, São Cristóvão e tudo mais, era um grande campeonato. E aí tinha torneio início, Taça do Rio de Janeiro. Então os campeonatos, ele foi tricampeão carioca pelo Fluminense, 36, 37, 38, e foi artilheiro em 2 oportunidades, tá? E teve outros títulos, né? Ganhou outros títulos que são de menor expressão, como Torneio Início do Rio de Janeiro, Taça do Rio de Janeiro, e foi campeão brasileiro também, só que naquela época o brasileiro era disputado somente entre os estados, né? O Rio de Janeiro era o Distrito Federal na época, e o Preguinho foi campeão pela seleção do Rio de Janeiro, campeão brasileiro em 1931, ok? O Campeonato Brasileiro é disputado pelas seleções dos estados. E muita gente vai dizer assim, né? Olha, para ser um ídolo de um clube, ele precisa ter passado pela seleção brasileira, né? É o que muita gente vai dizer. E vocês podem ficar despreocupados, porque o Preguinho não só passou pela seleção brasileira, como fez história na seleção brasileira, tá? Em 1930, na primeira Copa do Mundo, realizada no Uruguai, Preguinho foi o capitão da seleção brasileira, o primeiro capitão da seleção brasileira de futebol em uma Copa do Mundo, ok? E ele também, para acabar de vez, fez o primeiro gol da história da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. No jogo contra a Iugoslávia, em que o Brasil perdeu de 2-1, o gol do Brasil, o 1, né, foi do Preguinho, sendo ele o primeiro jogador a balançar a rede, a estrear o gol da seleção do Brasil. Foi o Preguinho, jogador, esse grande atleta do Fluminense, ok? Então, em 1930, além desse jogo, depois o Brasil ganhou de 5-2 da Bolívia, e Preguinho fez mais 2 gols, se sagrando assim artilheiro do Brasil naquela Copa do Mundo. Preguinho foi o primeiro capitão da seleção brasileira. Preguinho foi o primeiro a fazer um gol pela seleção brasileira na primeira Copa do Mundo, que o Brasil participou em 1930, e também foi o artilheiro da seleção brasileira com 3 gols naquela Copa do Mundo. O Brasil foi eliminado na primeira fase naquela Copa do Mundo. Mas, então, se Preguinho tem história na seleção, obviamente que tem. Então tem tudo para ser um grande ídolo, jogou a vida inteira pelo Fluminense. Outra coisa interessante, que o único esporte que está aqui, né? Ele fez futebol, natação, remo, polo aquático, saltos ornamentais, atletismo, basquete, vôlei, hóquei e tênis de mesa. O único que não foi pelo Fluminense foi o remo. E eu vou explicar por quê. Porque o Fluminense não tem remo. Então, se o Fluminense não tem remo, por que Preguinho quis fazer remo? Por que ele quis treinar remo? Isso aconteceu pelo seguinte fato. O Vasco da Gama, que tinha naquela época uma grande equipe de remo, Glória Mota,
Vasco da Gama, que tinha uma grande equipe de remo na época, ele tinha sido 19 vezes campeão carioca de remo. E eles falaram que se caso eles fizessem o 20º título, eles conseguissem o 20º título, ele ia mandar fazer uma placa, um busto, lá na sede do Vasco, né? Porque 20 vezes, né? Ia mandar fazer tudo, uma homenagem enorme para um time 20 vezes seguido campeão no remo. E Preguinho não ficou nada satisfeito com isso. Preguinho correu para o Clube Guanabara, já que o Fluminense não tem remo, começou a treinar remo e participou do Campeonato Carioca de Remo e se sagrou campeão pelo Guanabara, interrompendo a série do Vasco. Ele só foi treinar remo por conta do Vasco, porque o Vasco iria fazer uma placa se fosse 20 vezes campeão. Preguinho, que nunca tinha treinado remo, foi lá, treinou, ganhou o Campeonato Carioca pelo Guanabara e não deixou o Vasco ganhar 20 vezes. Para você ter uma ideia de como o cara, ele tem muitas histórias dele contra o Flamengo, né? Havia uma vez que o Flamengo tinha um time muito superior e o goleiro disse que fez uma entrevista dizendo que o Fluminense era barbado, não tinha nem como. E você pode imaginar como acabou aquele jogo, né? Foi 4-1 o Fluminense, o Preguinho fez 3 gols e foi uma... Então tem muita história sobre o Preguinho. Uma coisa interessante é que ele nunca aceitou receber salário pelo Fluminense. Mesmo quando o futebol foi profissionalizado, deixou de ser amador em 1933, ele não aceitou receber dinheiro. Então ele jogou, fez tudo isso pelo Fluminense, 55 títulos, 387 medalhas, tricampeão carioca, 2 vezes artilheiro do Carioca, jogou pela seleção, fez tudo isso gratuitamente, sem receber um centavo. Ele tinha um emprego público, né? Eu não lembro agora em qual local, mas ele tinha um emprego público, então ele ganhava o salário do emprego dele. Todos esses esportes que ele fez, tudo que ele fez pelo Fluminense, todos os títulos que ele ganhou, medalhas, ele fez gratuitamente, sem nunca ter aceitado um centavo sequer. Eu creio que nenhum time vai ter um ídolo como esse, obviamente. E outra, para terminar, em 1952, ele foi homenageado, tá? Para terminar a história do Preguinho aqui, em 1952 ele foi homenageado como sócio, atleta benemérito, né, do Fluminense, recebendo uma placa. E quando o Fluminense foi campeão mundial em 52, né, o Fluminense estava fazendo 50 anos de existência na época, ele ganhou essa placa, e tem um busto lá na sede também, né, nas Laranjeiras. O Fluminense só não aproveita muito seus ídolos, né? Estou falando em matéria de marketing, né? O Fluminense não explora muito seus ídolos, mas já que o Fluminense não faz, a gente faz aqui no canal. Então, e ele faleceu em 1979, estava com problemas pulmonares. A viúva conta, né? A viúva do Preguinho, que João Coelho Neto, grande João Coelho Neto, que ele estava deitado ao lado dela na cama e levantou-se, e ela perguntou: onde você vai? Ele disse que é o banheiro. E como ele tinha demorou muito, né? Quando ela foi até a cozinha, ele estava já morto, sentado na cadeira, com a placa de sócio benemérito do Fluminense. Foi a última coisa que ele segurou e viu antes de sua morte. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo sobre a história. Se alguém falar para você que o Fluminense não tem ídolo, o Fluminense tem vários ídolos criados no clube, mas com certeza nenhum clube do Brasil vai ter um ídolo como o Preguinho, com toda essa história, com toda a sua capacidade. É um atleta completo. Eu não posso falar que é o maior atleta da história, estou falando em matéria de complexidade como atleta, né? Usei os esportes que ele praticava, ele ganhou 387 medalhas, 55 títulos: futebol, natação, remo, polo aquático, saltos ornamentais, atletismo, basquete, vôlei, hóquei e tênis de mesa. Creio que não haja um atleta completo assim na história, não sei se do mundo, né? Então Preguinho é não só um ídolo da torcida do Fluminense, como um ídolo do Clube Fluminense, um dos maiores atletas, com certeza, de todos os tempos. E com muita história para contar, né? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Já se inscreve aí, deixa seu like, um abraço, compartilhe o vídeo para os tricolores saberem que tem esse grande ídolo na história. E um abraço e até o próximo vídeo.